então isso ficou conhecido como desapontamento. Tá, vamos continuar. Dentre essas mulheres estava a jovem Ellen Arp, que depois de conhecer Tiago White, ficou conhecido como Ellen White. E nesse momento de oração, junto com essas mulheres, Ellen White, ela teve uma visão de um povo caminhando para o céu. E ela ficou imóvel. Quando ela voltou em si, ela relatou isso para as amigas dela. E aí, ela percebeu que ela estava sendo chamada por Deus. Então ela foi profetizar na igreja, para estar ajudando ali, porque a igreja tinha sofrido com o desapontamento. Lembrando essa história, a gente vê que é incrível como as pessoas que tinham um tempo com Deus refletem sobre a palavra dele. A gente vive em um tempo onde a correria do dia a dia nos faz esquecer da importante necessidade que é orar. E eu vou lembrar com vocês uma história em que Jesus nos adverte sobre a importância de escolher melhor nosso tempo. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos do 38 a 42. Posso ler? Ok. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta assentava-se aos pés do Senhor, e ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado servir, e que eu fique sozinha a servir? Ordena-lhe, pois que venho ajudar. Então respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, então, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Jesus, ele sempre andava em constante missão. Quando, por exemplo, em Cafarnaum, ele se hospedava na casa de Pedro. Mas dessa vez, nessa ocasião, ele se hospedou na casa de Lázaro, que por sinal era grande amigo dele. Lázaro tinha duas irmãs, uma Marta e a outra Maria. Marta e Maria possivelmente tinham que ficar cuidando da casa, das tarefas domésticas, porque não tinha só Jesus para comer ali, né? Tinha os seus discípulos. E assim, quando a gente recebe alguns familiares dentro de casa, a gente fica preocupado com o que vai comer, o que vai fazer atividade dentro das casas, e a hospedagem. E Marta e Maria fizeram suas escolhas. Marta era muito preocupada, Ela se atarefou de certa forma que perdeu a noção de quem estava ali na sua casa, que era o Salvador. Embora Jesus soubesse que as atividades fossem importantes, ele nos convida a separarmos um tempo para ele. Então Marta vai questionar Jesus, sobre o comportamento da irmã, Maria, dizendo: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado a servir sozinha? Ela deveria estar aqui na cozinha, e não aí sentada aos seus pés. Maria tinha aproveitado o momento da estadia de Jesus e ficado ouvindo as suas palavras, e isso incomodou Marta. Então Jesus responde: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria escolheu a melhor parte. Jesus não está aqui dizendo que a gente não precisa fazer nada, que a gente não precisa trabalhar, ou que a gente não precisa fazer tarefas dentro de casa. Ele está me falando que é para a gente estar sentado aos pés, e tirar um tempo para ouvir sua voz. A gente vive uma meditação diária e nos preocupamos muito com aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia. E muitas vezes as vozes das pessoas, das preocupações, abafam a voz daquele que a gente deveria ouvir. Precisamos lembrar que a vitória final de cada dia
estar, que a gente quer paz, né? Só acontecerá se tivermos um tempo de qualidade com Deus. Agora eu vou trazer uma analogia para vocês. A oração, ela faz parte da nossa vida, assim como o ar que respiramos. Sem o ar a gente morre. E sem a oração, a nossa vida espiritual também morre. Ao orarmos, a gente precisa sentir que Deus está ali com a gente, né? A gente precisa sentir que diante de nós está aquela pessoa, aquele Deus, né? Está Deus que tira os nossos problemas, que traz paz e conforto para o nosso coração. E também a igreja primitiva passou por um grande problema. E a oração fez a diferença. Abram as Bíblias em Atos capítulo 12, versos 9 a 12. Então, saindo seguia, não sabendo do que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando que a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominada Marcos. Herodes, então, mandou matar Tiago e João, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, mandou prender a Pedro, com o intuito de matá-lo. Mas à noite, um anjo foi lá e libertou ele. Okay. E quando ele saiu, ele foi para a casa de Maria, mãe de João e Marcos, que diz o texto que estavam orando por eles. Então, veja como é maravilhoso. A oração faz importância, né, na nossa vida. Em muitas dificuldades, o Senhor está ali com a gente. Se a gente estiver orando, né, todo dia, a gente pode ver como um resultado excepcional e como surpresa e alegria que se encontram quando você vê a atuação de Deus. E é por isso que a gente precisa preservar a oração. Saber que Deus está desejoso de nos responder e relacionar conosco. Às vezes, a gente não consegue sentir a presença de Deus conosco. E isso nos faz, muitas vezes, a duvidar de Deus. Vou falar para vocês uma coisa. Não deixe que dúvida alguma preencha sua mente, pois é exatamente isso que Satanás quer. Que duvidemos da existência de Deus. Vamos ver uma história que nos lembra dessa advertência. Capitão José Bates. Depois de um longo tempo viajando, navegando e fazendo sua fortuna, teve contato com a mensagem pregada por Guilherme Miller. Sendo assim, deixou as suas viagens e gastou todo o seu dinheiro para poder, né, publicar a mensagem. Um dia ele estava no seu escritório e sua esposa chegou a ele e falou assim: José, nossa comida acabou, não temos mais dinheiro. A única coisa que temos é 1 quilo de farinha e nada mais. E depois o que será? O capitão, sem olhar, falou: Deus proverá. E ela respondeu: O Senhor proverá? O Senhor proverá? É só isso que você sabe dizer diante das nossas necessidades? E saiu indignado. Então o capitão Bates, ele foi até o correio e foi pegar uma postagem. Mas ele não tinha dinheiro para pagar essa postagem para poder pegar, né? Então, ele falou ao atendente: Amigo, eu não tenho dinheiro para pagar essa postagem, mas acredito que naquele envelope tem dinheiro para mim. Me permita abri-lo? Se eu estiver certo, eu pago o valor requerido. Assim que ele abriu o envelope, realmente ele estava certo. Tinha dinheiro ali. Então, ele saiu de lá, dos correios, e foi ao mercado. Comprou as coisas que estavam faltando, os alimentos, e ele pediu, né, para que entregasse no endereço dele. E ele voltando para o escritório dele, a esposa dele falou assim: Bates, tem um monte de mercadorias na nossa varanda, você sabe o que é? Então ele respondeu: Eu não disse que o Senhor proverá? Então ela cai em súplica
dúvidas. Ela pede perdão para Deus e em prantos ela agradece. Quando a gente somos tentados a duvidar, perdemos o foco onde quem a gente realmente adoramos. E aí, vivemos uma utopia onde a gente esquece que Deus existe, né? Aí vem o desânimo e logo vem a velha vida. E Deus quer que você creia nele. Mesmo que não veja a luz no final do túnel, mas você precisa crer. No livro de Oséias, capítulo 10, no capítulo 4, no verso 6, diz que o povo perece por faltar conhecimento. Precisamos conhecer melhor a Deus. Precisamos entender os seus propósitos para a gente. Ter um tempo para oração nos aproxima de Deus, nos leva a conhecê-lo melhor, nos faz sentir seguro, né? Nos traz conforto. E então, deixe Deus ser Deus na sua vida. Abra o seu coração como amigo e verá a resposta dele. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que tem uma desculpa, que não tem tempo para Deus, ou que realmente não tem tempo para Deus. Mas, se você não tem tempo para Deus, sua vida vai estar fadada ao fracasso. E sendo assim, você vai se sentir derrotado. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: abra suas Bíblias, Isaías 55, 6, 9. Isaías 55, 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto. Deixe perverso o seu caminho, o iníquo o seu pensamento. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. A gente vê aqui que significa que devemos procurar, né? Significa que devemos procurar a graça e o perdão de Deus enquanto temos tempo. Para vencer as más tentações, as más tendências do nosso coração natural, a gente precisa confiar no Senhor. Porque às vezes o nosso pensamento, mas porque eu quero fazer isso. Mas Deus vai fazer outra coisa. Então a gente pensa sempre no presente. Deus pensa no futuro, no presente e no passado. Então confie nele, ore, e não deixe essas coisas atrapalhar. O Senhor tem grandes coisas para você. Confie e busque no Senhor enquanto se pode achar. Eu quero agradecer ao Toninho por ter me dado essa oportunidade, por pregar. E foi uma grande experiência para mim. Eu passei por muita timidez, vergonha, mas tudo isso já foi esquecido, porque eu já passei. Foi rápido, era para ter em 15 minutos, mas foi 6 minutos ou 5, até menos. Mas tudo bem, foi uma experiência maravilhosa. Quero chamar a Mariana para me cantar.
Abençoe todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a participação de todos vocês, aos pais, pelo apoio. A Thaís estará ali à porta, que você possa passar, cumprimentá-los, dar os parabéns, porque eu fiquei muito feliz e satisfeito com aquilo que eu ouvi. A gente vê que realmente nós temos muitos talentos aqui na igreja, tá bom? Os demais adolescentes permaneçam, que nós vamos tirar uma foto geral aqui. A Thaís só cumprimenta o pessoal, já volta, a gente tira uma foto e a gente já vai para casa. Deus te abençoe, viu? Vai estar à porta e os irmãos vão cumprimentar.